A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Hebreus, capítulo 7, verso 23 ao 28, e vamos ler o capítulo 8, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Amém? Então, meus irmãos, eu quero falar um pouco aos irmãos nesta noite sobre Jesus intercede por mim e por você. E nas entrelinhas aqui, que eu não vou me ater, eu quero só relatar dois pontos. Um é reverência e consagração para servir ao Senhor, e o outro é intimidade e relacionamento com Deus, certo? Essas duas coisas precisam estar caminhando para que Jesus, que intercede por nós, possa estar fazendo uma grande obra na nossa vida. É verdade que Ele já fez por nós, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não merecíamos e, na verdade, não merecemos, mas Ele querendo fazer por nós, Ele faz, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas a Escritura vai nos falar, e em alguns textos que nós vamos ler hoje, vai falar que precisamos ter reverência e consagração diante do Senhor e também procurar ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. Amém? Então, para que a gente se situe nesse texto, eu quero falar para os irmãos o seguinte: a carta aos Hebreus, ela é escrita por um autor desconhecido, mas podemos ver que o autor ele está escrevendo para alguns judeus que se converteram à fé cristã e por algum motivo estavam querendo voltar ao judaísmo, né? Então fraquejar na sua fé. Então o autor hebreu ele vai trazer à luz a obra de Cristo, onde a palavra do Senhor vai falar desde o Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, sobre Jesus. Amém? Então, lá no início, o Senhor chamou Abraão e disse: saia da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E prometeu a ele que a sua descendência seria maior do que as estrelas do céu e do que a areia da praia. Então, nasceu o filho da promessa, que é Isaque. Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos de Israel. E dentre os filhos de Jacó, teve José, que foi vendido para o Egito como um escravo. Todos conhecem a história. E lá Deus fez uma grande obra na vida de José. José, que é um tipo de Cristo, é alguém que aponta para Cristo, né? Então, José, ele era o maior no Egito, só estava abaixo de Faraó, assim como Jesus Cristo, ele governa tudo, tudo está sob o seu poder,
tudo está sob o seu governo. Amém? Então, assim começou a história com o povo escolhido do Senhor, o povo de Israel, a partir do patriarca Abraão. E quando José se torna governador no Egito, há uma grande fome na terra e Jacó com seus filhos vão morar também no Egito. Nesse interim, Jacó vem a falecer, também José, e depois assume um faraó que não conhecia a José e vendo todo aquele povo hebreu, os escraviza e o povo fica 430 anos escravos no Egito. Então, o Senhor levanta Moisés, que usando Moisés ele tira o povo da escravidão do Egito com um braço forte, atravessa o Mar Vermelho e chega ao deserto. E lá o Senhor chama Moisés do Monte Sinai, onde ele vai passar algumas leis morais, leis civis e leis cerimoniais. E é justamente nessas leis cerimoniais que eu quero hoje estar tratando com os irmãos, que é o relacionamento entre nós e Deus. E a princípio Deus vai separar toda uma tribo para o servir, para ser os intercessores entre o homem e Deus. E o exato momento que Deus dá essa ordem para Moisés passar para Arão, vai estar lá em Números, capítulo 6, verso 22 ao 27. E diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então foi assim que o Senhor deu a ordem para que Arão se tornasse um sumo sacerdote e seus filhos sacerdotes para servir no templo, no tabernáculo, na tenda da congregação, na tenda do encontro. Os sacerdotes eles serviam dos 20 aos 50 anos. Já o sumo sacerdote, seu ministério era vitalício, então ia até a sua morte. A exemplo disso nós temos do profeta Eli, que o sumo sacerdote Eli, que ele ao receber a notícia que a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus, ele cai e ali a palavra do Senhor vai dizer que ele tinha 98 anos e era já pesado e cego. Então essa era a situação dele. Então a gente vê que o seu ministério foi além dos 50 anos. Então a descendência, para a gente continuar, a gente falou até Jacó, né? Jacó ele gerou a Levi, Levi gerou a Coate, Coate gerou a Arão, e Arão gerou a Moisés, a Arão e Miriam. E de Arão em diante, com seus filhos, os filhos de Arão eram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então daí para frente essa tribo, a tribo de Levi, estava separada para adorar o Senhor, servir no tabernáculo ao Senhor. No tempo de Jesus, os sacerdotes eles já eram indicados por política. Então o sumo sacerdote naquela época ia ser amigo ou alguém muito chegado do imperador, por exemplo, coisa que não agradava a Deus. Então, tendo como base essa explicação, nós podemos voltar ao versículo 23 de Hebreus 7, onde ele vai dizer: Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, esses sacerdotes, como eles iam nascendo, iam morrendo e completando suas idades,
então não poderiam mais servir e da mesma forma não poderia mais interceder pelo povo, né? O versículo 27 de Mateus 7 vai dizer que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo. Então, antes dos sacerdotes oferecer o sacrifício, interceder pelo povo, eles faziam o sacrifício por eles mesmos, porque eram homens fracos, assim como nós. Então, não só esses sacerdotes, mas qualquer outra pessoa que viveu na terra e serviu ao Senhor, o que ela pôde fazer para o reino dos céus, ela fez enquanto estava em vida. Então, esses que morreram, tanto os sacerdotes como qualquer outra pessoa, não podem mais interceder por ninguém, porque são impedidos pela morte. Porém, Jesus Cristo não. Jesus Cristo ele vive, por isso o seu sacerdócio é imutável e é para sempre. Então, como de uma tribo toda foi separada para adorar ao Senhor, a tribo de Levi, e Jesus ele é da tribo de Judá, né? E não poderia ter um outro sacerdote que não fosse da tribo de Levi. Deus separou antes que Levi tivesse nascido um sacerdote, ao qual Abraão deu o dízimo de tudo, o patriarca Abraão deu o dízimo, né? E vai estar justamente no versículo 1 desse capítulo 7 falando sobre ele, que é Melquisedeque. E como vai dizer o texto bíblico? Vai dizer assim, ó, Hebreus 7, do 1 ao 4. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E o sacerdócio de Melquisedeque é para sempre, justamente em Jesus Cristo, este que vive para sempre. E Jesus Cristo é dessa linhagem, da linhagem de Melquisedeque. E o texto vai continuar dizendo no verso 4: Considerais, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Esse Melquisedeque, ele é rei e sacerdote, e Jesus Cristo é profeta, rei e sacerdote. Então tudo se cumpre em Jesus. E Jesus é o único intercessor entre nós e Deus. E o seu sacerdócio, como diz no verso 24, ele é imutável. E alguém pode dizer, mas nós não somos sacerdócio santo? E realmente a palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, vai dizer assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E como é esse nosso sacerdócio? Isso aqui tem a ver conosco, irmãos. De mim para você, de você para a minha pessoa, né? Isso tem a ver com edificar os de dentro e salvar os de fora, né? Então nós temos esse sacerdócio para que nós, como estamos fazendo aqui, edificando uns aos outros. Eu estou passando esse alimento para vocês, eu já recebi esse alimento também do meu pastor, e assim a gente vai juntos crescendo na fé, e tanto para edificar os de dentro, como também para salvar os de fora. Assim como um dia eu e você fomos resgatados do lamaçal do pecado, hoje nós temos a missão de levar a boa nova para que outros que hoje estão fora
possam conhecer a verdade das Escrituras e assim fazer parte do corpo de Cristo, onde Jesus, somente Jesus, é o cabeça. Amém? Então ele é o único intercessor. E essa intercessão ela vai ter a ver de alguém chegar para alguém que é maior e pedir por alguém que é menor. E Jesus Cristo faz isso por nós. E a gente pode citar, por exemplo, o exemplo de Abraão, que quando o anjo do Senhor anunciou que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele foi lá e argumentou: será que o juiz de toda a terra vai destruir o ímpio com o justo? Né? Se por acaso tiver 50 justos, por acaso perecerá ele juntamente com o ímpio? Né? Então é dessa forma que ele começa a argumentar com o Senhor, e o Senhor vai dizer: não, pelos 50 justos não destruiremos a cidade. E ele: se porventura eu que sou apenas pó e cinza, se faltar dos 50, 5, por conta desses 5 vai destruir a cidade. E o Senhor vai dizer: não, por 45 não destruirei. E aí vai para 40, para 30, para 20, para 10, e é assim que ele intercede. E com isso o Senhor nos ensina o quanto devemos perseverar na oração, devemos interceder uns pelos outros, sem cessar. Também temos o exemplo da viúva que ficou incomodando o juiz: julga minha causa, até que ele viesse e julgasse a causa da viúva. Então o Senhor, em vários momentos, vai estar nos orientando que devemos orar sem cessar. E no momento certo, o Senhor vai atender a nossa oração. Né? É incrível como a gente acha às vezes que uma determinada bênção está demorando a chegar, mas é porque Deus nos conhece, Deus sabe a intenção do nosso coração e Deus sabe o que é que a gente vai fazer com a bênção. Né? Então, ele muitas vezes ele não dá algo para que não venha nos estragar. Né? Então ele sabe exatamente a hora certa. Então, meu irmão, se você ainda não recebeu a sua bênção, ore ao Senhor, espere em Deus, pois vai chegar o momento certo. Amém? Uma coisa é certa: Jesus Cristo intercede por mim e por você. E nós podemos lembrar aqui do caso de Ana, que era uma mulher estéril, e apesar de toda a dificuldade que existia para uma mulher estéril naquela época, né, praticamente a mulher estava inutilizada se ela não pudesse gerar filhos. Então Ana sofria por ser estéril, e ele tinha um agravante: sua adversária Penina, que a humilhava, pois ela já tinha dado filhos ao seu marido Eucana. Então Ana, ela estava diante do altar do Senhor, se derramando a sua alma, né, ao ponto que ela não conseguia nem falar. E o profeta Eli chega para ela e diz: mulher, por que estás embriagada? Aparta-te do vinho. E ela diz a ele: não, Senhor, não estou embriagada, não tenho bebido bebida forte nem vinho. Eu sou uma mulher atribulada de espírito e estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. E o profeta disse: então vá em paz, que o Deus de Israel conceda a tua petição. E hoje não é Eli que está intercedendo por mim e por você, não é Arão que está intercedendo por mim e por você, mas é Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem, o Verbo que se fez carne. Ele intercede por mim e por você. E se você estiver numa situação difícil, uma situação que não tem mais jeito, você já tentou fazer de tudo para solucionar e não encontrou a saída, o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele intercede por mim e por você. E a palavra do Senhor vai falar em Romanos 8:26, que quando não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja só, irmão, que grandeza é isto. Eu fico maravilhado o
quão grande o Senhor tem sido em nossas vidas e o quanto Ele cuida dos seus filhos. Então, meu irmão e minha irmã, se você está atribulado, se você está passando por alguma coisa, assim como o Senhor falou lá para Salomão, quando ele terminou de construir o templo, que se fechar os céus, se houver chuva, ou se ordenar que os gafanhotos venham a consumir a terra, e se enviar a peste entre o seu povo, aí eu trazendo para nós, se você estiver passando por alguma tribulação, pode ser o tamanho que for, o Senhor ele diz para mim e para você hoje. Lembra que eu falei lá no início sobre você ter um relacionamento com Deus, sobre você ter uma intimidade com o Senhor e como você ter reverência para com o Senhor. O Senhor vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. E da mesma forma, meu irmão e minha irmã, ele diz para você hoje que se você chamar pelo nome do Senhor e se humilhar e orar e buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, ele abrirá as comportas do céu para te abençoar. A palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então a bênção já foi dada, meu irmão e minha irmã. Basta você ir buscar, certo? E não estou dizendo para você estar se preocupando com as coisas aqui da terra, certo? Onde a traça e a ferrugem consome, mas estejamos concentrados e com os olhos fitos no alvo para buscar as coisas do céu. Amém? Então, se nós pecamos, a palavra do Senhor diz que nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 1 vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E no versículo 25 de Hebreus 7 nós lemos que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. A palavra também vai falar em 1 Timóteo que nós temos um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 vai dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, certo? Então, também em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, vai dizer: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, meus irmãos, busquemos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, em espírito e em verdade, a Jesus Cristo. Este que em Colossenses 1, a partir do verso 15, vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, seja trono, seja soberania, seja as coisas visíveis, seja as coisas invisíveis, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e nele, meus irmãos, não em outro, só em Jesus reside toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E em Hebreus 7, 27, onde nós lemos, ele se ofereceu a si mesmo, por mim e por você. Então, meus irmãos, pare e reflita um pouco. Você está tendo um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus ou você está sendo um mero religioso?
Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é a videira e nós o corpo, Ele é o cabeça, Ele é a videira e nós os ramos, Ele é o cabeça do corpo. Busque a Ele, alimente-se dEle, as palavras dEle é espírito e vida. Ele é o médico dos médicos, Ele abre portas, Ele abre mar, Ele está com você na fornalha. Ele te cura, Ele te salva, Ele te dá a vitória. O Filho do amor intercede por mim e por você, o autor e consumador da nossa fé. O Salmo 125 vai dizer que Ele está conosco para sempre. Ele vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor permanece em volta do seu povo, agora e para sempre. Então, meus irmãos, nos deleitamos nesse Deus, nesse Salvador. A palavra vai dizer no capítulo 8 que nós lemos, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, Jesus Cristo, meus irmãos, é o nosso sumo sacerdote. Ele que não precisa oferecer sacrifício todos os dias pelos seus próprios pecados, porque ele não tem pecado, não teve pecado. Ele é o Cordeiro imaculado, sem mancha nenhuma, que se fez pecado por mim e por você. Ele levou as nossas culpas e a ira do Senhor foi sobre ele, para que eu e você hoje tivesse livre acesso ao Santo dos Santos. Eu e você hoje, por Jesus Cristo, temos livre acesso a Deus, não como o sumo sacerdote, que uma vez no ano só tinha que se purificar para entrar no Santo dos Santos. E hoje, a todo momento, basta você entrar no seu quarto, fechar sua porta, se ajoelhar e fazer como Ana fez, derramar a sua alma diante do Senhor. E Ele, o Deus de Israel, vai ouvir a tua petição quando você o buscar de todo o coração. E para finalizar, irmãos, o salmista vai dizer no Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que o Senhor aplique essa palavra ao coração dos irmãos e que o Deus de Israel, em nome de Jesus, abençoe a você. Amém.